Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o querido Terry, DinoGamer, para mais um vídeo aqui nesse incrível canal. E hoje, meus amigos, não estamos aqui para falar sobre Dinossauro Rei, ou Jurassic Park, ou Chaves, ou até mesmo Monsterverse. Hoje, meus amigos, nós estamos aqui para falar sobre o show dos Looney Tunes. Só que mais precisamente para falar sobre a versão mais, assim, cara, a melhor versão do Patolino, que é simplesmente Patolino o Mago. Quem é esse personagem? Quando que ele nasceu? Como que ele nasceu, por que ele existe, quais são seus poderes, sua origem e em qual mídia que ele aparece. Mas se você se interessou primeiramente a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e vamos começar! Bom, antes de tudo nós precisamos entender como que nasceu esse personagem, em qual desenho dos Looney Tunes que ele apareceu, e depois nós falaremos sobre os seus poderes. Mas enfim, primeiramente vamos falar sobre onde ele apareceu, que é basicamente no show dos Looney Tunes. Se você não conhece esse desenho, imagina você pegar os Looney Tunes, que já são personagens extremamente consolidados, que eles são lunáticos, e transformá-los em uma sitcom com situações mais humanizadas, digamos assim. Esse é basicamente o desenho. Em vez de nós termos aquela temática mais lunática, desenho animado antigo, aqui na verdade nós temos os personagens mais humanizados. No caso, o Pernalonga e o Patolino, eles moram juntos e nós temos situações bem humanizadas, como eu já falei. Esse desenho era muito legal e dentro desse desenho nós tínhamos meio que uns curtas, entre aspas, que no caso eram os segmentos do Merrie Melodies. Esses curtas tinham como objetivo serem mais musicais, etc. Só que dentro dos curtas do Merrie Melodies acabou nascendo Daffy Duck the Wizard, ou se não, Patolino o Mago. Nesse curta do Merrie Melodies nós temos simplesmente o Mago Patolino, que é simplesmente implacável. A música do início ao fim é até que curta, com seus 2 minutos mais ou menos, e nós temos basicamente a origem desse mago, né, que ele é extremamente poderoso e ele é implacável. Só que assim, esse mago não é uma coisa oficial da cronologia dos Looney Tunes, né? Ele nunca foi oficializado. Até tentaram fazer uma série sobre esse mago, mas não acabou indo pra frente, fizeram petição, o que seria uma coisa muito legal, né? Porque a gente tem lá Duck Dodgers, que é uma série do Patolino no espaço, literalmente, então acho que seria muito legal a gente ter uma série desse mago, que ele é simplesmente implacável. E o mais legal dessa música é que ela é literalmente um rock pesadão, sabe? É muito legal, e até no final, né, a gente mostra que não é real aquele sonho, é basicamente o mago Patolino, é simplesmente uma invenção da cabeça do Patolino, que quando ele dorme, ele vira uma versão totalmente alternativa, porque assim, o Patolino é um personagem muito legal, só que desde o início, né, desde a sua criação, ele é basicamente um rival do Pernalonga, né, um antagonista do Pernalonga, porque assim, o Pernalonga sempre sai na frente, ele sempre é o melhor, enquanto o Patolino é simplesmente um fracassado em tudo que ele faz, mas nessa versão onde ele é o mago, ele é simplesmente implacável. Mas agora que nós já falamos sobre a origem desse mago que é implacável, vamos falar sobre os seus poderes, porque cara, são incríveis poderes. Já no início do clipe nós podemos ver que ele tem uma espécie de necromancia, né? Ele é um necromante. Se você não sabe, nos sistemas de RPG, os necromantes, se eu não me engano, posso estar enganado, eu não jogo RPG, não sei muitas informações, os necromantes têm uma coisa com os espíritos, né? Eles podem literalmente, eles têm uma coisa com os espíritos. E literalmente nesse clipe nós conseguimos ver ele invocando 2 dragões. E nesses dragões nós podemos ver espécies de fantasmas ou alguma coisa assim. É uma coisa muito legal. Outro de seus poderes é basicamente a manipulação do elemento terra, porque ele estava no alto de uma montanha e ele literalmente explodiu essa montanha de cima, para que as rochas atingissem os seus inimigos por baixo, que isso é uma coisa muito legal, é interessante ver que o mago tem essas coisas dos elementos e é muito legal. Outra coisa que ele tem é basicamente rajadas de fogo, porque ele literalmente conseguiu transformar um javali e uma galinha em basicamente comida, né? Um pedação de carne e um pernil. Outra coisa que ele tem são explosões de fogo, porque ele estava no meio de uma batalha e ele simplesmente conseguiu soltar uma explosão de fogo enorme, né? Que literalmente derrotou todos. Outro de seus poderes é basicamente um cubo verde de magia.
ele literalmente invoca esse cubo verde de magia e lança no seu inimigo. E semelhante a um micro-ondas, o seu inimigo simplesmente explode, né? Porque, segundo o clipe, ele meio que se baseia no micro-ondas, que isso é muito legal. Outra das seus poderes é literalmente parar o tempo. Sim, o mago pode literalmente parar o tempo, ele literalmente parou uma guerra só porque sim, só porque ele é implacável. E outra coisa que a gente pode notar nesse clipe é que o mago tem uma enorme influência, porque enquanto estava rolando a guerra lá, né, aquela enorme guerra, ele simplesmente passou no meio daquela guerra e ninguém atacou o mago. Ou foi por conta do seu respeito, né, porque é a sua enorme influência, ou porque simplesmente não atacaram ele porque ele é extremamente poderoso. Outra coisa que ele pode fazer é invocar portais como se fosse uma espécie de televisão, né? Porque no clipe mostra que ele pode invocar portais, olhar qual dimensão ele quiser, e no clipe ele usa isso como se fosse uma espécie de televisão. Isso é muito legal. No final do clipe nós vemos ele indo para o Reino dos Sonhos, onde queria encontrar Celestia, a guardiã do poder infinito. Guarde bem, poder infinito. Só que quando ele estava chegando na sua jornada, no final da sua jornada, um grande gárgula acabou aparecendo e atacou com gelo. Só que o mago é implacável. O gárgula então invoca um vento muito sinistro, mas o mago é implacável. O gárgula então invoca as pedras de Profênia, mas o mago é implacável. E só que assim, invocando os poderes dos ancestrais, o mago literalmente invocou um buraco negro, né? Que literalmente era um buraco negro de fogo que tinha olhos e boca. E simplesmente derrotou o gárgula. E quando ele chega até a sua querida Celestia, a guardiã do poder infinito, ele dá um beijo na Celestia, só que infelizmente ele acaba acordando e o Pernalonga fala que ele tem uma cama e que ele precisa dormir. Só que assim, no final do clipe mostra mais cenas do mago, só que a gente não sabe até então quais são as suas fraquezas. Mas o que o clipe mostra é que o mago sente fome. Sim, assim como nós seres humanos, o mago tem fome. Ele precisa lanchar, como o próprio a letra diz, né? Então, essa é basicamente os poderes do mago, e infelizmente essa foi a primeira e última vez que o mago apareceu no show dos Looney Tunes. Nós nunca tivemos uma série sobre o mago, nós nunca tivemos mais nada sobre esse personagem que é implacável, tão incrível. Já tentaram fazer uma série sobre o mago, só que não foi para frente. Só que uma coisinha bem interessante é que o último episódio do show dos Looney Tunes é basicamente o Super Coelho, que é basicamente o Pernalonga fazendo uma paródia com o filme do Super-Homem, só que assim, apesar de não ter nada a ver com mago e etc, eu consigo ver algumas referências, né? Porque, semelhante ao mago, essa versão do Pernalonga não tem nada a ver com a cronologia oficial dos Looney Tunes, não tem nada a ver, mas a gente consegue ver uma certa influência do mago ali naquele episódio, né? Porque é uma versão totalmente distinta do Pernalonga, totalmente deslocada, então eu sinto que depois desse curta do Patolino Mago, eles meio que queriam referenciar esse mago de alguma maneira e criaram esse episódio do Pernalonga. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo falando sobre Pernalonga, o Astro, porque esse episódio é muito legal. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que você achou sobre esse vídeo, falando sobre o Patolino, o mago, esse mago que é implacável. Eu estou preparando mais sobre Dinossauro Rei Jurassic Park Godzilla, e as franquias você provavelmente vai gostar, mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!